Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, o povo de Israel, nós nos deparamos ao mesmo tempo com um povo que é muito feliz, porque foi escolhido pelo Senhor dentre todos os povos da terra para ser o seu povo. Quem não ficaria feliz em saber disso? Dentre todos os povos e nações da terra, nós somos o povo do Senhor. Mas também, ao olhar a história do povo de Israel, nós vemos um povo de cabeça dura, um povo que insiste em faltar com a fidelidade para com Deus, que insiste em desconfiar das promessas de Deus, e que por esse motivo se torna culpado por sua incredulidade. Mas, de acordo com a leitura que nós ouvimos, retirada da carta de São Paulo aos Romanos, esse povo, mesmo sendo de cabeça dura e infiel, não foi reprovado de modo total, de modo definitivo por Deus. Porque, segundo São Paulo, no finalzinho da leitura que nós ouvimos, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se Deus escolheu aquele povo para ser o seu povo, ele continua sendo o destinatário das suas promessas, dos seus dons. Ele deve viver a eleição e a vocação para a qual foi chamado. Nesse trecho que nós ouvimos, nós vemos a consciência de Paulo, um judeu, que dentre o povo de Israel foi escolhido como um instrumento nas mãos de Deus para que os pagãos, ou gentios, como é chamado na Bíblia, chegassem à salvação. E para isso, Paulo ele permite-se refletir sobre a incredulidade do seu povo originário. Essa reflexão de São Paulo afirma que a atual incredulidade dos judeus, atual porque ele está falando diretamente com eles também, não é mais que um passo em falso. E que esse passo em falso, ele foi permitido por Deus para que os pagãos se convertessem. E por fim, vendo a conversão dos pagãos, o próprio povo de Israel também se convertesse. É para a sua salvação, para a salvação do povo, que Deus torna o povo de Israel ciumento, torna os israelitas ciumentos em relação aos pagãos. São Paulo ainda recorda em tom profético e ensina como um mistério, ele usa essa palavra, mistério, que isso que ele está falando, de certa forma, já é a profecia em si se cumprindo, pelo menos parcialmente, na conversão dos pagãos. Isso implicará também na conversão do povo de Israel, porque o primeiro testamento da Escritura, do qual Paulo é um profundo conhecedor, já anunciava a completa purificação de Israel como consequência da vinda e da chegada do Messias. Veja como Deus consegue utilizar-se daquilo que não está previsto e colocar os imprevistos também no seu plano de salvação. Deus faz com que a obstinação do seu povo, do povo de Israel, Deus faz com que a teimosia do seu povo entre de alguma forma no seu plano divino de salvação. Porque aquelas promessas que ele um dia fez a Abraão e aos demais patriarcas não podem retroceder. São Paulo deixa isso bem claro no finalzinho, de novo vou dizer, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E antes disso ele diz, de fato, com relação ao Evangelho, eles, os israelitas, são inimigos, para benefício vosso. Mas com relação à escolha divina, eles são amados, por causa dos patriarcas. Aqui são duas as palavras-chave: evangelho e eleição. Essas duas palavras, elas configuram as duas grandes etapas da história da nossa salvação, que compreende depois de Cristo e antes de Cristo. Depois de Cristo veio o Evangelho, e antes de Cristo
veio a eleição do povo de Israel como o povo do Senhor. Cristo veio, com Cristo veio o Evangelho. Só que esses a quem São Paulo está se dirigindo, eles recusaram Cristo, recusaram o Evangelho. Por isso que Paulo está dizendo que eles se tornaram inimigos de Deus. E Deus permitiu isso para favorecer a conversão dos pagãos, a conversão dos outros povos, mas, mesmo diante da incredulidade, da culpabilidade, da renúncia, de se tornarem, nas palavras de Paulo, inimigos de Deus, o povo de Israel continua sendo objeto dessa eleição, dessa predileção especial que Deus manifestou a seus pais antes de Cristo, no tempo em que este povo era o único depositário da eleição, era o único depositário das promessas divinas, como nós cantávamos no Salmo de resposta à primeira leitura, porque o Senhor não rejeita o seu povo e o Senhor não pode esquecer a sua herança. É graças ao famoso resto de Israel, que os profetas tanto dizem, que esse resto de Israel, que aqui, sob o olhar de São Paulo e no contexto da nossa reflexão, representa todo o povo de Israel. O resto de Israel representa todo o povo eleito. Essa representação, ela é temporária, porque está garantida, de acordo com as promessas que Deus fez há tanto tempo aos pais, aos patriarcas, a restauração futura desse povo. A gente pode dizer que, passados 2000 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e da chegada do Evangelho, é uma profecia que está em desenvolvimento. Mas vale a gente recordar que lá no início da história cristã, os Atos dos Apóstolos já dão um testemunho de muitas conversões de judeus, lá no capítulo 14. E no mesmo livro, no livro dos Atos dos Apóstolos, Tiago maior, fala de dezenas de milhares de conversões de gente que tem origem no povo judeu. Não é difícil da gente imaginar que Jesus, tendo sido judeu, tendo pregado aos judeus, que tanto na igreja em Jerusalém, como na igreja em Roma, nesse período em que o Evangelho começa a ser pregado, além do testemunho que os Atos dos Apóstolos nos traz, as comunidades ali já contavam com uma presença de judeus convertidos ao cristianismo. Então as promessas de Deus seguem se desenvolvendo e um dia serão plenas também para o povo de Israel, esse povo escolhido pelo Senhor em primeiro lugar para ser o depositário das suas promessas e da sua salvação. Em poucas palavras, nós podemos dizer que Paulo quer nos mostrar que se o seu povo, o povo de Israel, não se converteu ao Evangelho e a Cristo, é porque lhes faltou humildade, lhes faltou simplicidade, porque eles preferiram escolher permanecer indiferentes diante das promessas que estão se realizando, diante das promessas que eles são destinatários e que se realizaram plenamente com a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, com seu ministério, com sua paixão, morte e ressurreição e ascensão ao Pai. Todas as promessas se realizaram plenamente em Cristo Jesus, o Messias do Pai. Nós aprendemos aqui, ao escutar a leitura e ao refletirmos sobre ela, que a infidelidade do homem, a infidelidade do ser humano, ela não tem poder para tocar a fidelidade de Deus. Nós podemos ser infiéis, Deus, ele é sempre fiel. Deus chama e seu chamado persiste, inclusive por tempos prolongados. 2000 anos já que o Senhor espera que o povo de Israel se converta ao Evangelho de seu Cristo, de seu Filho. E enquanto a promessa, o chamado,
de Deus persiste por tempos prolongados, a nossa parte é a seguinte: nós devemos ter responsabilidade, nós devemos sermos humildes, sermos simples, para acolhermos e vivermos este chamado, porque nós somos o novo povo de Deus, nós somos o povo definitivo de Deus, povo que foi conquistado com o sangue do Cristo derramado na cruz. Portanto, se algo que nós devemos cultivar em nós é a unidade. A unidade é a unidade do povo de Deus, a nossa unidade. E não é algo pronto, que um dia caiu do céu ou que simplesmente pode cair do céu a qualquer momento. Todos os dias, cada um de nós que somos membros deste novo povo de Deus, devemos trazer uma contribuição nesse caminho de unidade. Porque ser cristão é sim seguir Cristo, é sim abraçar o Evangelho e, sobretudo, é viver o Evangelho. E dentre tantas coisas que a gente poderia dizer sobre viver o Evangelho, uma característica fundamental é a vocação que nós temos para a unidade. Nós somos um só corpo, um só povo, um só coração, um só rebanho, porque temos um só pastor, um só Deus e Pai, um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Essa nossa vocação de unidade, ela se realiza plenamente quando nós aceitamos viver uma virtude em especial, a virtude da humildade, que também é simplicidade. No final das contas, tudo é muito simples, como Deus é simples. Humildade e simplicidade são palavras sinônimas, inclusive no seu significado. Segundo o dicionário da nossa língua portuguesa, humildade significa virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Humildade significa modéstia, humildade significa simplicidade. Na visão cristã, a humildade é sim uma virtude e ela traz sobre nós o amor de Deus. A humildade é aquela virtude que nos faz ter apreço pelo outro, apreço pelo nosso próximo. Ao passo que o contrário da humildade, que é soberba, que é orgulho, que é egoísmo, repele de nós, afasta de nós o amor de Deus e o apreço que nós temos pelos outros. A humildade nos ajuda a compreender melhor a vontade de Deus. Ela nos ajuda não só a ter apreço pelo outro, mas como também a respeitar e amar os outros, sejam os outros quem forem. A humildade leva-nos a ter plena consciência dos dons e dos talentos que Deus nos deu. E tendo essa consciência, nós somos chamados a frutificar estes dons e talentos. Como eu já disse, o contrário de humildade, o contrário de tudo isso é soberba, é orgulho, é egoísmo. E que Deus nos livre desses sentimentos. No ensinamento de Jesus a esse respeito, no Evangelho, Jesus utiliza-se exatamente do desejo que existe em nós de ocuparmos os bons lugares, os primeiros lugares, os lugares privilegiados, os lugares de honra, de distinção. No nosso mundo humano, para ter o primeiro lugar entre todos, basta um pouco de sorte ou alguma preferência que geralmente as justificativas daquela preferência não fazem sentido, não colam. E no mundo de Deus é completamente diferente, porque tudo vem com uma ordem precisa, uma ordem que é subversa do ponto de vista humano. E aqui eu pontuo 3 coisas. No mundo de Deus, a busca pelos lugares é contra a ambição. Lembremos-nos dos filhos de Zebedeu. A mãe deles pede a Jesus uma coisa bem simples: Senhor,
concede-me que meus filhos sentem-se um à tua esquerda e outro à tua direita. Coisa básica. Aquela mulher não queria mais nada, só isso. E aí Jesus responde a ela e também aos seus 2 discípulos: sentar à minha direita e esquerda não cabe a mim conceder. Será para aqueles a quem meu Pai destinou. Quem quiser ser grande entre vós, que se torne vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, que se torne vosso escravo. Segunda coisa, os bens materiais podem ser obstáculo. Quem é que não se lembra também do homem ou do jovem rico que se apresentou a Jesus com o desejo de ganhar a vida eterna? Mostra a Jesus que ele é conhecedor da palavra. Não conhece pouco não, conhece muito. Mostra a Jesus também que ele tem se esforçado para viver essa palavra, para viver os mandamentos. Mas quando Jesus diz a ele: só te falta uma coisa, venda os seus bens, dá aos pobres e depois vem e me siga, aquele homem, aquele jovem, não consegue desprender-se das suas riquezas. O que leva Jesus a concluir, inclusive com tristeza, que é muito difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. É difícil, mas não é impossível. Pedro e os outros falam: mas assim, quem é que pode se salvar? Como se dissesse, né? Nós estamos todos perdidos. E Jesus conclui aquele encontro dizendo aos discípulos e dizendo a nós: todo aquele que deixar casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por causa de mim, e por causa da boa notícia, por causa do Evangelho, há de receber nessa vida 100 vezes mais, em casas, irmãos, irmãs e mães, e filhos e campos, com perseguições. Um pequeno detalhe aí, né? Só para nos alegrar. E no mundo futuro, a vida eterna. E aí Jesus arremata: mas muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos primeiros. E em terceiro lugar, a compreensão de que as pretensões de grandeza e domínio devem transformar-se em propósitos de humildade e de serviço. De novo, os discípulos estão discutindo entre si quem eles é o maior. E Jesus, percebendo a intenção do seu coração, vai dizer a eles: o mais importante dentre vós seja como o mais jovem, e quem manda seja como quem serve. Quem é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é o que está à mesa, pois eu estou no meio de vós como quem serve. Percebamos que no mundo de Deus a ordem é completamente diferente. Quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. Quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. E para ser o último precisa ser disponível. Logo, onde Deus encontrar essa disponibilidade, vai ser Ele que vai indicar o lugar que cada um de nós devemos ocupar em sua mesa. O convite a uma refeição no sábado oferece a Jesus ocasião para ele ensinar sobre isso, sobre a virtude da humildade. E aqui a gente pode imaginar que Jesus, segundo o costume da época, foi à sinagoga, leu e comentou ali na sinagoga a palavra de Deus, e ao terminar, um dos chefes dos fariseus o convidou à ceia solene do sábado, porque o sábado é dia consagrado ao Senhor e é dia também de uma refeição mais incrementada, né, de uma ceia mais solene. Só que ele não convida só Jesus, ele convida outros colegas do seu grupo, convida outras pessoas que também são fariseus. Jesus, ele não costuma recusar convites como esse. E também não desperdiça essas ocasiões, embora ele seja alvo de críticas, mas ele aceita os convites, aproveita da ocasião para ensinar. Mesmo sabendo que quem convidou às vezes não tem uma intenção reta,
mesmo sabendo que os presentes ali estão a observá-lo, estão a vigiá-lo, ou querem colocá-lo à prova de alguma forma. O contexto da parábola que nós ouvimos no Evangelho é exatamente o convite feito a Jesus. O contexto está nesse convite. O texto diz que os presentes observavam Jesus, mas Jesus também estava observando o comportamento dos convidados, que chegavam e se colocavam a escolher os primeiros lugares da mesa. E o ensinamento dessa parábola, que é a parábola da escolha dos lugares, dirige-se aos fariseus, que estão ali presentes, mas o evangelista Lucas, que a registrou, quer que a igreja, ou seja, nós, também leiamos e escutemos esse ensinamento. E confrontemos esse ensinamento de Jesus com a nossa própria vida, com a nossa conduta, porque na igreja de Jesus não pode haver nenhum tipo de privilégio, a não ser que ele seja oriundo unicamente da graça e da vontade de Deus. Fora isso, todo mundo é igual diante dos seus olhos. Nós bem sabemos que a luta pelos lugares, pelos melhores lugares, pelos principais, é algo cotidiano nessa sociedade maluca que a gente vive. Eu acho que é assim qualquer grupo humano que só quer crescer e aparecer. E essa busca pelos lugares melhores vale de tudo lá na sociedade. Vale intriga, vale conspiração, vale extorsão, vale recomendações que não são justas, fraudes, ilusões. Tem gente que chega ao ponto de matar ou mandar matar quem está atrapalhando o seu objetivo e por aí vai. É exatamente como os convidados da refeição que Jesus está observando. Muita gente acha que é a posição em que se encontra que determina quem aquela pessoa é. E Jesus está nos convidando a evitarmos essas corridas, a evitarmos de fazer de tudo por posição, seja lá fora ou seja aqui na igreja, e tudo por respeito ao outro. Na igreja de Jesus não pode ser assim. Os discípulos de Jesus não podem ser assim. E o desfecho da parábola nos faz entender o motivo, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Um dos provérbios que nós encontramos na Sagrada Escritura, no livro de mesmo nome, afirma o seguinte: à frente da glória caminha a humildade. Provérbios, capítulo 15, versículo 33. O exemplo melhor e máximo desse provérbio, à frente da glória caminha a humildade, e também exemplo do que é a humildade, é o próprio Senhor Jesus. Nós lemos na carta de São Paulo aos Filipenses que ele, nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de sua condição divina, não fez alarde de ser igual a Deus, mas se esvaziou de si, tomou a condição de escravo, fazendo-se semelhante aos homens. E mostrando-se em figura humana, humilhou-se, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, lhe concedeu um título, lhe concedeu um nome superior a todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e no abismo, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. De novo, o provérbio: à frente da glória caminha a humildade. Na época de Jesus, talvez hoje ainda em algumas realidades, um banquete ele tinha muitos protocolos. Ainda mais se o banquete fosse de casamento. Se fosse um banquete de casamento, seguia rigorosamente protocolos, inclusive um protocolo em relação aos lugares.
E Jesus se inspira para contar a parábola justamente nesse contexto, nessa realidade. Se alguém se dirige ao último lugar para provocar de alguma forma a honra de ser chamado a um dos primeiros, está sendo simples, está sendo humilde. Por isso que Jesus dizia, quando for convidado, não ocupa o primeiro lugar. Pode ser que tenha uma pessoa mais importante do que você, que vai ocupar aquele lugar. Ocupa os últimos lugares. Quem sabe o dono da festa vai dizer, amigo, vem mais para cima. Minha gente, ser humilde, ouçam e anotem isso. Ser humilde não é ser bobo, ser humilde não é ser medíocre, ser humilde não é ser tímido. Ser humilde é ser esperto. Ser humilde é ser esperto. Aqui a gente precisa entender esperteza, não no sentido pejorativo do termo. Geralmente, quando a gente fala que alguém é esperto, no tom pejorativo, a gente diz, que aquela pessoa quer se dar bem, custe o que custar. Ser humilde é ser esperto não é isso, como virtude. Não é no sentido pejorativo do termo. Mas com o olhar cristão, que significa viver bem e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, que inclusive nos diz no Evangelho, sede prudentes como serpentes e simples como pombas. Cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas. Ser humilde não é ser bobo, não é ser medíocre. Ser humilde não é ser tímido. Ser humilde é ser esperto. Ter essa esperteza que Jesus nos recomenda no Evangelho. Cuidado, prudência, vigilância. Confiando, que Deus é a nossa segurança, mas também fazendo a nossa parte. Portanto, se ser humilde não é ser bobo, mas é ser esperto, a gente precisa crescer nessa virtude da humildade. E, de novo, a ordem como Deus coloca as coisas. Veja como Deus subverte as coisas para que a gente possa crescer na virtude e para que a gente possa vivê-la com esperteza. A esperteza dos cristãos, a esperteza dos filhos e filhas de Deus. Alguns passos nos ajudam a crescer nessa virtude. E o padre vai dizer aqui, e talvez você escutando vai falar, mas isso é ser esperto? Na ótica de Deus, sim. Porque, como cristãos, nós não somos como cidadãos do mundo, porque nós não somos cidadãos desse mundo. Nós somos cidadãos do céu. Para lá nós estamos caminhando e a gente tem que se comportar como se a gente já vivesse lá. Por isso que, para crescer na virtude da humildade, alguns passos ou algumas dicas são necessárias. O primeiro deles, falemos pouco de nós, falemos pouco dos nossos assuntos, sobretudo daquilo que nos exaltaria aos olhos dos outros. Não tem necessidade disso. Isso aqui também é evitar a ostentação das nossas qualidades, a ostentação dos nossos bens materiais, a ostentação dos nossos conhecimentos. Falar pouco de nós mesmos, sobretudo daquilo que traria algum tipo de exaltação à nossa pessoa. Segundo lugar, aceitar as contrariedades, as pequenas humilhações e injustiças com paciência, sem reclamar, sem murmurar, oferecendo isso com alegria ao Senhor. Em terceiro lugar, não insistamos em nossas opiniões, a não ser que a verdade ou a justiça exijam isso. E aqui vamos combinar que tem uma galera chata que só nas redes sociais aí, que insistem. A gente tem que fugir disso. A gente não pode ficar insistindo nas nossas opiniões, a não ser que a verdade ou a justiça
exijam isso. Quarto lugar, para crescer na virtude da humildade, desculpar os erros alheios. Ih, padre, pegou no meu calo agora, hein? Desculpar os erros alheios. Não é o que a gente reza no Pai Nosso? Perdoa-nos, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Sim, precisa perdoar a ofensa cometida contra nós. E não só isso, ajudar quem cometeu essa ofensa com uma caridade que ajude a superar a pessoa que nos ofendeu, a superar a ofensa cometida. Pensei que alguém ia sair correndo. Esse negócio de ser cristão não é fácil, não. Quinto lugar. Tem mais? Tem. Cedamos à vontade do outro. Cedamos à vontade dos outros. Sempre que não esteja envolvido o dever ou a caridade. Ceder à vontade do outro, claro que para o bem, gente, não é para o mal, não. Sempre que não estiver envolvido o dever ou a caridade. Porque quando está envolvido o dever e a caridade, é fácil fazer. Quando a gente é convidado a ceder à vontade do outro sem estar envolvido o dever ou a caridade, o negócio pega mais. E claro que eu disse e repito, quando é para o bem do outro e também o nosso próprio bem. Ainda, para crescer na virtude da humildade, aceitar ser menosprezado, ser esquecido, não ser consultado sobre este ou aquele assunto no qual eu me considero mais experiente ou com mais conhecimento. Difícil, né? Ainda mais quando a gente vê a pessoa fazendo aquilo que não deve ou falando aquilo que não deve, e eu sei o que é. Claro que nesse exemplo que eu estou dando, talvez incorra a justiça, né? A justiça é a verdade, a caridade. Mas tem gente que faz só para se aparecer, entendeu? Tem gente que faz só para humilhar o outro. E não é esse o sentido. A gente precisa aceitar, né, ser menosprezado, esquecido, não ser consultado nos assuntos que a gente tem mais experiência ou com mais conhecimento. Nos ajuda a crescer na virtude da humildade. Ainda, vai sair todo mundo humilde daqui hoje. Fugir da admiração e da estima. São um veneno. Quem é admirado e estimado demais. Não é que a gente não possa elogiar o outro, não é que a gente não possa receber elogio, mas a gente precisa fugir no sentido de que, se vier para nós louvores ou elogios, imediatamente eu preciso dedicar esses louvores e esses elogios ao Senhor Deus. Porque se eu tenho em mim alguma capacidade, é porque Deus me deu. Portanto, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o reconhecimento. Penúltimo. Acabando. Depois de tudo isso, a gente precisa procurar alcançar o maior prestígio nessa vida. Como assim, padre? É isso mesmo. Procurar alcançar o maior prestígio nessa vida, pelos caminhos do Evangelho, pelos caminhos de Cristo. Na família, me realizar como família. Ser feliz porque eu sou família, porque eu tenho família. Ser feliz porque eu sou pai, porque eu sou mãe, porque eu sou filho. Ser feliz porque eu casei com alguém que tem suas limitações humanas, mas foi quem Deus preparou para mim. Ser feliz na minha vida profissional. Ser realizado na minha vida profissional. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e diz, vai lá, foi você que escolheu. Se não está satisfeito, dá tempo de mudar, para ser feliz, para ser realizado. Ser feliz na minha vocação, seja ela também qual que eu escolhi, com todos os seus prós e com todos os seus contras. Ser feliz na vida social, buscar prestígio na vida social, que é diferente de reconhecimento. E isso não por orgulho, não para pisar nos outros,
mas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Sermos felizes, sermos realizados, mesmo fazendo todos aqueles sacrifícios que eu citei anteriormente. E por último, não menos importante, aliás, o mais importante, para crescer na virtude da humildade, aprendamos de Jesus, porque Jesus é manso e humilde de coração. Como é que eu vou aprender de Jesus manso e humilde de coração? Eu preciso ser íntimo dele. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso saber quem é Jesus. Eu preciso aceitar a palavra de Jesus. Eu preciso aceitar a vontade de Jesus. Eu preciso permitir que ele seja Senhor da minha vida, não só na ideia, mas da minha vida, daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho. Aprender com ele, porque ele é manso e ele é humilde de coração. E não nos esqueçamos, quem vai escolher o nosso lugar à mesa será o Senhor. Portanto, mais do que fazer, vamos escolher a nossa parte. Vamos escolher a melhor parte. E vamos rezar para que as muralhas que nos impedem de viver a humildade caiam por terra, para que a gente seja mais parecido com Jesus, manso e humilde de coração. E que ele, com sua graça, nos ajude e nos sustente nessa caminhada, que não é fácil, mas a graça dele está conosco, e disso não duvidemos jamais. Que assim seja. Amém. No altar do Senhor,